Quem é a Cristina Delfino? A Cristina Delfino é essa aqui, ó, tu tá vendo? Eu tenho 60 anos e tenho filhos gêmeos de 7 anos. Ah, Karina, eu sempre tive o sonho de ter filhos, né? Mas eu penso que a vida é eterna, né? Porque eu sempre acho que vai ter tempo, vai ter tempo, vai ter tempo. Então isso foi uma coisa que eu fui prorrogando na minha vida, né? Foi a parte da maternidade. Eu fui vivendo, aí eu tive relacionamentos, e esses relacionamentos não foram dando certo, e aí foi passando, e aí eu, na realidade, resolvi procurar ajuda, né? Para ter meus filhos, né? E daí quando eu procurei essa ajuda, eu já estava no limite do tempo, né? Eu já estava com poucos óvulos, aí eu tentei fazer com os meus óvulos e não consegui, daí não deu certo, e aí eu segui, né? E esqueci, aquilo foi passando, eu fui vivendo de novo, fui vivendo de novo, fui vivendo de novo. Aí teve uma hora lá que eu resolvi, não, agora tenho que dar um jeito, né? Aí eu fui na clínica e eu estava assim com 49 anos. E aí na clínica me disseram, olha, tu tem até os 50, porque se não te ficar grávida até os 50, pode ter 50 e 364 dias, mas tu não pode passar dos 50, porque a legislação não deixa tu passar dos 50 para ter filhos, né? Tem que ser até os 50. Tá, daí eu me inscrevi, fiz todo o processo, né? Para ovo doação, no caso, né? E fiquei esperando e nada, ninguém me ligou, não aconteceu nada. Isso aí passou, eu já estava com 52. Eu tinha uma casa de festa na época, né? E todo ano eu dava uma festa infantil para 50 crianças de Natal, era perto do Natal. E aí eu recebi uma ligação da clínica dizendo que eu tinha uma doadora para mim. Não, só um pouquinho, acho que vocês estão enganados, não tenho doador, não tenho mais, porque já passei dos 50 e a legislação dizia até os 50. Daí, não, e agora tu tem que fazer uns exames, e se tu estiver bem de saúde, então tu pode fazer a fertilização. E daí eu fiquei assim, sabe quando tu fica meio sem entender o que tu vai fazer, né? Porque já não estava mais esperando aquilo, né? Daí ela perguntou se eu queria marcar uma consulta, eu marquei. E aí fui lá, fiz os exames, deu tudo certo. E aí eu fiz. Já estava fazendo outras coisas, até o dinheiro que eu tinha guardado, eu já tinha até montado aquela festa, já tinha até gasto, entendeu? Já nem tinha mais o dinheiro para poder fazer o procedimento, né? Mas como eu sou aquela que não perco as oportunidades, né? Se veio para mim, é para mim, né? Então eu resolvi fazer. Com 34 anos eu tive uma gravidez natural. E aí eu perdi com 3 meses. O bebê morreu dentro de mim e eu não consegui expelir, né? Naturalmente, tive que fazer um procedimento para ganhar, tipo, parto normal, né? Porque não tem como tu tirar um bebê de cesariana que tá morto dentro de ti. Tem que ser com parto normal, daí foi um parto induzido, tá? Isso eu tinha 34 anos. Aí, depois disso, eu tentei de novo a primeira fertilização. Eu tinha 43. De 34 para 43. E depois a outra com 52. Eu não fiquei tentando, que nem muitas pessoas ficam, né? Fico tentando. Então eu não passei pela aquela angústia que as pessoas passam, entendeu? A vida foi acontecendo para mim, sabe? Foi acontecendo. E daí quando chegou a hora certa, eu fiz o que deu certo. Era o que poderia fazer naquela época, que era ovo doação. Porque eu já estava na menopausa, eu não tinha parceiro, né? Na época, não tenho até hoje, mas não tinha parceiro. E daí eu fiz do jeito que dava, né? O ovo doação e o sêmen doado, mas não foi um embrião doação, já não estava pronto, entendeu? O sêmen, eu peguei num banco de sêmen, né? Escolhi as características do sêmen e a ovo doação, a clínica escolheu parecido comigo, né? Foi a clínica que escolheu. Quando disseram para mim que era depois dos 50 eu não poderia fazer, eu desisti de fazer, mas não de ser mãe, porque eu estava pensando
e entrar no processo de adoção, entendeu? Mas não precisei entrar, porque daí veio para mim, aquilo veio para mim, entendeu? É o que eu tô te dizendo, as coisas foi vindo para mim, assim, não foi uma coisa assim que eu, passei de 50, agora não pude fazer, e vou me desesperar, e vou fazer o quê? Não, eu nem sabia que tinha trocado a legislação, entendeu? Aconteceu, não podia, porque acho que é pra gente, vem pra gente, né? Então é isso. Quando eu fiquei sabendo que era gêmeos, tá? Na realidade, eu achava que sabia que poderia ter essa oportunidade, essa opção, entendeu? Poderia acontecer isso. Porque quando eu fui fazer, eu coloquei dois óvulos fecundados, né? Coloquei 2 embriões. Mas foi assim, ó, na realidade, eu acho que eu estava muito assim, aérea, porque quando eu sentei na frente do médico, que eu fui fazer a fertilização, ele falou assim para mim, olha só, tu tem 3 embriões, esses 2 aqui, ó, estão lindos e maravilhosos, e esse que tá mais ou menos. Então, quem sabe a gente pega esses 2 e tenta esses 2 e vamos deixar esse para trás. Porque se por acaso não der certo, aí tu tem esse, o que tu acha? Daí eu acho bom, entendeu? Acho bom. Sabe, uma coisa assim, porque assim, na minha cabeça, assim, eu pensei, tem tantas mulheres que fazem, colocam 2 e vinga só 1, ou não vinga nenhum, entendeu? Então, então vamos botar os 2. Só que daí, depois que eu coloquei, eu fiquei pensando, mas e se vier os 2, né? Se vier os 2, acabou a minha vida. Eu pensei assim, como é que eu vou criar de 2 crianças sozinha? Tá, mas daí comecei a rezar, né? Daí rezei para Deus e disse para Deus, Deus já tem uma certa idade. Então, assim, ó, se vier os 2, eu sei que vai ser difícil para mim criar os 2, mas vai ser bom para eles, porque eles vão ter um ou outro. Então, deixo nas tuas mãos, tá? Aí, deixei nas mãos de Deus. Quando eu fui fazer a primeira eco, que a moça que fez a eco para mim me disse que era 2, eu já não fiquei tão assustada, entendeu? Ela ficou mais assustada que eu. Ela disse assim, tu sabe que tu tá grávida de gêmeos? Eu disse, não, tô sabendo agora. Com a tua idade, tu tá grávida de gêmeos? Ela dizia, se eu tô, então, né? Se eu tô. Mas ela ficou muito, muito apavorada, porque hoje em dia, as mulheres ficarem grávidas com mais de 50 anos, agora 7 anos depois, né? Eu acho que já está mais normal, mas há 7 anos atrás não era normal, entendeu? Tanto que eu fiquei hospitalizada, acho que eu estava com 6, foi um mês antes de eu ganhar os meninos, eu fiquei hospitalizada 7 dias e eu fiz muitos exames no hospital. E o médico, o cardiologista que fez para mim, o meu exame de cardio, né? Ele disse assim, eu nunca vi disso. O que tu nunca viu disso? Eu disse para ele, eu nunca vi uma mulher na tua idade estar grávida. Eu digo, tu nunca viu, mas tu vai ver muito daqui para frente. Eu disse para ele, entendeu? E aí foi isso. Então as pessoas ficavam apavoradas. Quando eu ia na clínica fazer a ecografia, se juntava a clínica inteira para entrar para olhar ali como é que estavam os bebês, assim, era a enfermeira, era tudo. Chegou ela. Sabe? Era uma sensação, assim, sabe? A minha gravidez, eu acho que ela foi uma gravidez normal, dentro, os riscos que ela teve, como se fosse outra pessoa, mas bem mais nova que eu teria aqueles riscos. Porque eu tive diabetes gestacional, tive pressão alta, mas como minha médica me dizia, ela disse, isso aí pode acontecer com uma menina de 20 ou com uma de 50, só tem que cuidar, né? E aí eu fui muito bem cuidada, muito bem instruída, né? Eu tive sangramentos, quando eu tive o último sangramento, eu tive um muito forte, que foi quando eu fiquei hospitalizada. Aí que foi a placenta que roçou, assim, né? A placenta de um dos meninos que roçou. E daí sangrou muito, daí eu fiquei hospitalizada, fiz um monte de exame, depois eu saí. Quando eu tive de novo sangramento, me mandou para o hospital. Eu fui para o hospital para ver o que ia fazer, eu já estava me colocando, mas o que é isso? Aí ele disse, não, tu vai ter que fazer, porque tu está correndo risco de perder os teus filhos. E daí fizeram, tipo assim, eu fui consultar e saí com os filhos na mão. Eu coloquei os nomes neles, né? Daí um tava de um lado e o outro tava de outro. Aí eu disse que ia ser, um ia se chamar Davi e o outro ia se chamar Vitor, mas eu não identifiquei
do lado, esse é o Davi, esse é o Vitor, esse é o Vitor, esse é o Davi. Não. Aí a minha irmã perguntou para mim, quem vai ser o Davi e quem vai ser o Vitor? Eu digo, eu não sei. O que nascer loiro vai ser o Davi, e o que nascer moreno vai ser o Vitor. Ela, tu tá louca? Tu nem sabe como é que vai nascer essas crianças. Aí eu pensei, é mesmo, eu nem sei como é que vai nascer, né? Fiquei pensando, então tá, então esse aqui vai ser o Davi e esse aqui vai ser o Vitor. Pronto, acabou. E aí nasceu o Davi loiro e o Vitor moreno. Qualquer lugar que eu vou, as pessoas são apaixonadas por eles e acho eles, assim, muito educados. Na escola até eles falam assim, se todas as crianças fossem iguais a eles, né? Eu acho que a minha preocupação, por eu ter uma idade, eu tenho uma preocupação de que eles sejam independentes o mais rápido possível. E ele é um mini adulto, né? O Davi é um mini adulto, tudo ele sabe, ele cuida da avó dele, ele dá a mão para a avó dele para atravessar a rua, vó, vem cá que eu vou te cuidar. Ele é um gentleman, né? O Vitor é mais quietinho, assim, ele é mais envergonhado, né? Mas eles sabem tudo, assim, sabe? Acho que às vezes eles sabem mais coisa que eu, às vezes onde é que tu aprendeu isso, sabe? Os 53 anos, sabe? Isso aí é uma coisa assim, parece que eu não tinha 53 anos, nem parece que eu tenho 60 hoje, entendeu? Eu fico pensando, porque a idade tá aqui no físico da gente, não no interior, né? Entendeu? Daí, não é os 53, é a emoção de ter os filhos, né? Então, e que deu tudo certo e tudo, nasceram perfeitos, enfim, né? E não tem problema nenhum, são super saudáveis, assim, né? Então, é assim, tipo assim, é um sonho realizado, né? É o meu presente. Eu sempre digo que é o meu presente de Deus, é o meu presente de vida, né? Esse é o meu presente de vida, porque construir uma família na idade que eu construí, sozinha, né? Quando eles eram menores, eles perguntavam pelo pai, né? O Davi, ele resolveu isso dentro dele assim, ó. O meu pai morreu afogado. Depois que ele disse que o pai dele morreu afogado, nunca mais ele falou em pai. O pai dele morreu afogado, entendeu? Só isso. E daí eu expliquei para eles, naquela época, lendo livrinhos e coisa e tal, que as famílias são diferentes, né? Que eles só têm a mamãe e a vovó, porque a minha mãe é muito presente na vida deles, né? Então eles têm a mamãe e a vovó. Olha só, eu mostrei a história do Chapeuzinho Vermelho. O Chapeuzinho Vermelho tem a mamãe e a vovó. Essa é a família do Chapeuzinho Vermelho. E a família dos Três Porquinhos só tem mamãe. Os porquinhos só tem mamãe. Não aparece, pode ver, não aparece papai de porquinho, né? Só mamãe de porquinho, né? Dos Três Porquinhos. E daí, eu acho que aquilo eles assimilaram, e faz muitos anos que eles não perguntam. E se tu perguntar pra ele, porque o teu pai... Não, eu não tenho pai. Ponto. Eu não tenho pai. Ele chega no colégio, eu não tenho pai. Aí, uma época, eu acho que foi ano passado, mas como que tu não tem pai? Não, eu não tenho pai. Karina, eu nem penso que eles são ovo doação. Pra mim, isso aí não, sabe? É a coisa que menos importa pra mim, porque é só uma célula, sabe? É só uma célula. Para mim, aquilo é só uma célula que me fez ser mãe. Eu sou agradecida aos meus doadores, né? Óbvio. Mas para mim, aquilo funciona como uma célula que me ajudou a ser mãe. Eles são meus filhos. O Davi é minha cara. O meu gênio tem o meu gênio. Eu olho para ele e digo, é a Cristina. Eu disse, mas como é que pode ser? Até as coisas que eu falava para minha mãe, ele fala para mim. Quando ele fica bravo, sabe? É igualzinho. A minha mãe, ela olha para ele e diz assim, eu pareço que eu tô vendo tu pequeno, sabe? Entendeu? Então é assim, para mim isso aí é o que menos importa, tomara que não importe para eles, né? Mas para mim é o que menos importa. Eles são meus filhos. Olha, ser uma mãe independente, fazer uma maternidade independente, é uma grande escolha, sabe? É uma escolha corajosa, eu acho, porque não é uma coisa fácil. Não é fácil tu criar filho sozinha, ainda mais 2, né? Eu sou uma mãe para criar 2 filhos, né? Então, assim, acho que é trabalhoso, mas é muito gratificante também. Porque se a pessoa tem vontade de ser mãe, eu acho que nada impede, sabe? Mas também não vai pensar que é uma coisa fácil, né? Porque não é. É tu para tudo. E, tipo assim, quando eu fiquei grávida, quando eu tive meus filhos, eu prometi para mim mesma, tá, que eu ia ter dedicação exclusiva
para eles até os 7 anos. Porque a criança só tem tu, eles só tem eu, meus filhos só tem eu. Eles não têm mais ninguém, só tem eu. Eu para educar, eu para cuidar, eu para alimentar, eu para levar no colégio, no amigo, no aniversário, e eu. Eu não tenho com quem dividir nada, entendeu? Então uma mãe só tem que pensar isso. É ela não tem como dividir, ela vai jogar para quê? Ela tem um fim de semana sim, um fim de semana não? Não tem. É todos os fins de semana. Ela não tem um fim de semana de folga. Ela não tem um dia de semana de folga. É ela para tudo. Sabe? Se ela tiver uma rede de apoio, uma irmã, uma mãe, uma coisa, ótimo, mas entendeu? A responsabilidade é dela. Então, muita coisa a gente deixa de fazer. Eu deixo de fazer horrores de coisa por não ter tempo, sabe? Por não ter tempo de fazer, não ter tempo de ir regularmente numa academia, não tem tempo de se embelezar, não tem tempo, porque tudo é contigo. Ainda mais 2, né? Então, não é fácil, não é, eu sempre digo, não é fácil, mas é gratificante, e se tem o sonho, segue. Ela tem que ter força, tem que ter coragem. Realmente, tem que ter força e coragem.